Salve, salve, meus amigos do Jumper Brasil! Olá, estamos aqui em clima de playoffs. O play-in da NBA já começou, os jogos decisivos, o jogo de mata, que eu já falei que o Leicão não perde uma e vocês não acreditaram em mim, mas tá aí. O play-in começou, os playoffs estão para começar e para contar toda essa história está aqui comigo hoje Gustavo Freitas e Matheus Carvalho. Tudo bem, Mastor? Fala, Vini, Matheus, pessoal que está acompanhando. Vamos lá, tem ainda as últimas vagas, né, para os playoffs, e vamos falar muito também sobre aqueles times que ficaram pelo caminho. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Vini? Boa tarde, Mastor. Bora para mais um Jumpercast. Jumpercast, que é o oferecimento da SportsBet.io, patrocinadora do Jumper, parceira do Jumper nas transmissões do NBB, que também estão nos playoffs, mas essa história eu conto daqui a pouquinho. Vamos nessa! Afinal de contas, eu sei que a gente precisa de todos os segundos disponíveis. O Los Angeles Lakers superou o New Orleans Pelicans e está nos playoffs. Zion Williamson tentou, mas infelizmente não deu, e aí daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ele, porque agora a gente vai falar mesmo, Mastor, do time que está classificado. O Los Angeles Lakers está de folga agora, esperando começar a série contra o Denver Nuggets. Vini, o jogo em si, havia uma expectativa por conta da última partida, né, da temporada regular ter sido entre Lakers e Nuggets, e Pelicans. Então, e naquele jogo o LeBron detonou, fez triplo-duplo com 17 assistências, foi isso, ou 19, uma coisa assim? Não, 17, porque o recorde dele é 19. Na hora do vamos ver, né, na partida que decidia a vaga, o jogo foi muito mais parelho. Zion Williamson jogou demais e o Lakers conseguiu a vitória muito por conta do conjunto, não foi só LeBron ou Davis. Davis até teve momentos em que ele parecia apagado. Mas, de novo, D'Angelo Russell, até aquele momento em que o Alvarado vai tirar onda com ele, o Russell estava detonando com o jogo, né? Ele estava sendo o principal cestinha da equipe naquele momento. E depois, no fim no último quarto, ele apareceu de novo. Lakers chega para enfrentar o Denver Nuggets nos playoffs, cara. Chega bem. Claro que tem vários problemas, não tem o Vanderbilt, mas eu creio que o Lakers está numa situação melhor agora do que há um mês, por exemplo. Um time que foi crescendo de produção no caminho. Foram 21 vitórias nos últimos 29 jogos. Então, você tem que considerar isso como um ponto muito positivo. Com essa campanha, o Lakers ficaria na parte de cima da tabela. Tá? Brigaria lá pelos primeiros lugares do Oeste, junto, claro, do Nuggets, do Thunder e Timberwolves. Não foi o que aconteceu, teve uma temporada muito complicada, com lesões que não foram de LeBron e Davis, curioso disso, mas agora está lá. Está inteiro, quase inteiro, né? Até o Gabe Vincent voltou, e voltou bem, né? Fez 2 cestas de 3 pontos importantíssimas na partida contra o Pelicans. E, cara, a nota ruim é assim, que o time vai enfrentar só o Nuggets, o atual campeão. Então, é um pouquinho mais complicado de agora para frente.
Matheus, o Lakers foi muito dominante contra o Pelicans. No fim das contas, nesses 2 jogos, lógico, todo jogo de basquete tem aquele momentozinho que um time chega, né? Sempre tem uma corrida num jogo de basquete, mas no geral foi seguro. Foi um time que continuou indo para a linha de lance livre, né? Foi um time que continuou bem defensivamente. É time mesmo de playoff esse Lakers? O que explica o Lakers tá tão melhor assim nesse final de temporada aí, principalmente naquela brincadeira que eu fiz dos jogos decisivos, os jogos de play-in que o Lakers venceu, né, em outras edições, na Copa da NBA esse ano, que também eram jogos únicos, e agora esse jogo de play-in, Matheus. Como você bem disse na semana passada, o LeBron é rei do jogo único, né? O homem não perde. Então, a tendência do Lakers dominante contra o Pelicans, na realidade, ela foi uma tônica da temporada, né? O New Orleans teve a 8ª eficiência defensiva da NBA, e o time que mais conseguiu fazer ponto no Pelicans, em geral, foi o Lakers, em todo o ano. Foi o time o que mais marcou pontos em média contra eles. A defesa não funcionou tão bem ao longo de toda a temporada regular. Acho que o Pelicans jogou bem nesse jogo de quinta, principalmente ali por 1/4 e meio, 2/4, que é o primeiro, e ali da metade do terceiro quarto para frente. Mas o Lakers realmente melhorou. Acho que encontrou um quinteto titular, enfim, que faz muito sentido, né? Com o Rui Hachimura, que tem jogado muito bem, ao invés, por exemplo, do Taurean Prince, que foi um problema ao longo da temporada. É um time que ainda tem um desfalque importante do Jared Vanderbilt, que eu acho que é um cara que pode ajudar, se caso voltar, né? Ele pode ajudar muito esse time pela capacidade defensiva que ele tem para pós-temporada. Mas é um time que se encontrou, que se encaixou, e acho que deu essa pequena, vamos dizer assim, a sorte do calendário, né? De pegar um time que claramente o encaixe favorece eles, né? Eles ganharam de uma forma muito dominante no domingo, né? A gente esperava um pouco mais de drama, talvez, para o Lakers, porque mesmo eles perderam para o Warriors, voltaram para o 10º lugar, aí na sexta-feira voltaram para o 8º com o tropeço do Warriors contra o próprio Pelicans, e a gente esperava, não, o Warriors vai pegar o Jazz, o Kings vai pegar o Blazers, o Lakers vai visitar o Pelicans, que está brigando para os playoffs, né? Então era uma coisa que a gente esperava muito mais drama, e o Lakers foi muito seguro, como você bem disse aí nas 2 vitórias. E acho que nesse jogo, inclusive, como o Mastor bem citou, com o Anthony Davis, assim, num jogo muito abaixo, por mais que ele tenha feito um duplo-duplo, gordo e tal, ele foi absolutamente dominado pelo Zion. Assim, o Zion venceu com uma facilidade absurda, óbvio, que ele também afirmou que jogou lesionado, né? Ele estava com uma lesão ele tá com espasmos nas costas, né? Que se fala. Então teve esse problema também, mas realmente foi dominado. E o LeBron jogou muito bem no primeiro tempo, que eu acho que era uma parte do plano de jogo do próprio Pelicans, né? Que era, vamos pressionar o LeBron, vamos pressionar o D'Angelo Russell, vamos forçar eles a fazer um jogo perfeito. E o LeBron fez por 2/4 e meio, mas o terceiro quarto para frente do LeBron, o terceiro quarto e meio, foi terrível, assim, errou muito arremesso, cometeu turnover, aquela sequência do Pelicans voltando para o jogo. Óbvio que tem muito Zion Williamson e muita defesa dos coadjuvantes, Alvarado e outros caras, mas tem muitos erros do LeBron, justamente por essa pressão que foi muito bem feita pelo Pelicans. E ainda assim eles conseguiram ganhar o jogo, né? Então é um bom sinal. Agora vai pegar uma pedreira e vai passar pelo contrário, né? Pegou o Pelicans, que é um time que se encaixa muito bem com eles, e agora vai pegar o pesadelo, que é o Denver Nuggets, na primeira rodada. A rapaziada tava até falando que o Lakers tinha que perder de propósito, né, pro Pelicans, para ir pro outro jogo, para pegar o Thunder, que é um outro time que também o Lakers teve alguma facilidade na temporada, mas isso não existe, né? Os caras vão tentar ganhar aí do Denver e vamos ver o que acontece, mas é difícil agora sair na primeira rodada. É que se não vencesse o Pelicans, ia pegar Kings ou Warriors, que também foram melhores que o Lakers na temporada. O Kings fez 4-0. Exato. E o Adam Silver tá de olho também, não adianta ficar entregando o jogo, não, que o... John Ty Porter Days. Não pode, não. Você tem que tirar isso da reta agora, porque o homem ficou bravo, expulsou o Porter da liga.
Imagina fazer isso com o LeBron também. Brincadeiras à parte. Tá de olho no Cavs também, tá? Tá de olho no que o Cavs tem. Isso aí é uma coisa de... Tá de olho no que o Cavs É verdade, o Cavs teve um final de temporada meio estranho aí mesmo. Vamos passar uma lupa no Cavs aqui semana que vem, quando for falar de playoffs. Tá aí na tela, para quem está assistindo, né? Jogo 1, Lakers e Nuggets. Essa série começa daqui 2 dias da gravação, né? Então, começa no sábado, dia 20. Jogo 1, Lakers e Nuggets em Denver. O outro jogo que teve do Oeste foi também, agora a nota triste. Cadê a musiquinha Celine Dion, que atrás é Titanic? Kings atropela e o Warriors está eliminado. Aqui eu vou começar com o Matheus. O Golden State Warriors está eliminado. Eu não sei, assim, sem desmerecer, até porque o Pelicans ainda não está eliminado, mas eu acho que a gente tem mais coisa para falar do Warriors, assim, né? Aconteceu muita coisa aqui, não foi, nessa eliminação, ô Matheus? Foi meio simbólico, né? Foi meio simbólico, é meio fim de festa, meio acabou a dinastia, negócio meio sentimental que rolou. Acho que para o fã recente da NBA, que chegou nessa nova fase, né, com o Warriors dominante, que acho que foi uma fase que popularizou muito a NBA até no Brasil, e ajudou muito. Eu acho que ninguém esperava ver que o rompimento do Warriors, né, que a queda do Warriors fosse tão grande. Né? Eu particularmente esperava que fosse acontecer alguma coisa tipo Spurs, Tim Duncan, ali, tipo, vamos competir até o final da vida ali, quem sabe papar mais um título, surgir mais um carinha ali que ajude. Mas não. Essa temporada foi bem complicada, acho que tem 2 pontos muito interessantes que eu vou deixar para o Mastor falar mais da dinastia, porque ele até fez um artigo sobre, acho que ele tem mais coisas para falar do que eu. Mas acho que tem 2 pontos muito simbólicos dentro do jogo que ajudam a explicar, que o Warriors entra com o Trayce Jackson-Davis como titular de pivô, o calouro, né, que foi uma boa solução que eles tiveram aí ao longo da temporada na posição. Começaram com o Kevon Looney, o Dario Saric chegou a ter protagonismo, depois foi o Draymond Green, no final, nos últimos jogos, foi o Trayce Jackson-Davis. O Kevon Looney, que foi um cara que teve muito sucesso justamente contra o Sacramento Kings no ano passado nos playoffs, e foi muito importante também na corrida pelo título de 2022, ele estava em algum momento fora da rotação até do Warriors. E no jogo, o Trayce Jackson-Davis joga 10 minutos. No começo, as coisas deram muito errado para o Warriors desde o começo do jogo. E aí, a solução é o Kevon Looney. E o Kevon Looney está jogando minutos muito grandes no último quarto. Nada contra, mas acho que representa um pouco dessa questão da falta de convicção do Steve Kerr ao longo da temporada, com quintetos titulares, com rotações, com estilos. Outro cara que estava em quadra no último quarto, que ele até falou depois do jogo, e falou ontem na coletiva, pós-fim de temporada do Warriors, que ele não estava nem na rotação, não estava nem listado para jogar pelo próprio Kerr antes do jogo, e acabou entrando, foi bem, e estava lá no último quarto, Moses Moody. O cara que foi titular em alguns momentos da temporada ali devido a lesões, um cara que muitos torcedores do Warriors sempre pediram para que ele tivesse mais minutos, mas ele nunca se firmou na rotação, e aí no último quarto ele virou a solução do Steve Kerr para tentar mudar um jogo que estava perdido. Então acho que isso representa muito, acho que é interessante a gente falar, né, porque sempre tem aquele lado, o Kerr, ele pelo menos não fechou os olhos, né, ele tentou todas as alternativas, ele tentou todas as coisas, mas é aquilo, uma coisa funcionou, e aí no primeiro momento em que aconteceu uma derrota, uma sequência de derrotas, o Warriors abriu mão e mudou o seu plano. E acho que não é o melhor jeito de você criar consistência, por mais que o Oeste tenha sido uma conferência muito selvagem, vamos dizer assim, né? O Warriors talvez com essa campanha não tivesse em 10º em vários outros anos e teve nessa temporada. Mas o Warriors constantemente mudou muito dos seus planos. O Jonathan Kuminga, por exemplo, que era titular, né, virou titular absoluto, em algum momento da temporada ele foi o 2º melhor jogador do time. Foi ele até quem trouxe alguma graça para o jogo no segundo quarto, quando ele começou a conseguir atacar o Domantas Sabonis, né, no jogo, e ele virou reserva. Porque ele machucou, o Trayce Jackson-Davis entrou bem, não, então vamos manter o que está funcionando. E acho que é a tônica do Warriors, vamos manter o que está funcionando até perder 2 jogos. E acho que isso não é uma receita muito
eficiente para se vencer na NBA, ainda mais uma conferência de alto nível assim. Tem o fator Klay Thompson, que acho que é difícil porque o cara é um herói da dinastia, né? Para mim é o terceiro, entre os três é o terceiro, né? Até acho que o Draymond Green é um cara que foi mais importante pela questão defensiva, pelo encaixe perfeito com o Curry, mas o Klay Thompson, ele é um herói da dinastia e ele pode ter feito o seu último jogo zerado, 0 de 10 nos arremessos, uma coisa assim, até triste de se ver. Não para quem é anti-Warriors, tem muita gente deve ter se deleitado com o jogo do Klay Thompson, mas acho que para o torcedor do Warriors ficou essa sensação. Houve muitas reclamações ao longo dele sobre ele na temporada, mas pode ter acabado de uma forma não muito legal, principalmente acho que para ele, né? Ele até falou sobre isso ontem, né? De que ele ainda não se decidiu, que ele ainda vai testar as opções, mas será que tem clima para o Klay Thompson ficar no Warriors? São coisas também que vão ser discutidas a partir dessa off-season, que deve ser uma coisa muito agitada para Golden State, né? É um Warriors que paga muitas multas, que paga muito caro para o seu time há muitos anos, e agora eles vão ter que tentar limpar essa folha salarial e para tentar ter alguma flexibilidade para fazer alguma mudança, né? As pessoas acham que é só liberar o Klay Thompson, liberar o Chris Paul, que vai adiantar. Não, o Warriors tem muita coisa para liberar, para conseguir ter alguma flexibilidade para mudança. Então, acho que é a cara do fim de festa. Você tem um jogador geracional ainda, um armador que é um dos melhores da NBA, que o melhor, acho que é questionável hoje, mas é difícil. O Warriors vai precisar de muita criatividade para sair de uma situação atual, que é de muita falta de flexibilidade, que é de um time muito complicado nas suas finanças, com todas as regras da NBA. Esse ano eles vão dar a escolha de loteria dele para o Portland Trail Blazers, por exemplo. Eles não vão ter nem escolha de loteria, mesmo sem ir para os playoffs. Então tem muita coisa para se ajustar. Você tem talentos jovens, é verdade, mas ficou a cara de fim de festa, ficou a cara de fim da dinastia, e acho que é bem interessante assim, para a NBA imaginar um NBA sem o Warriors tão dominante como ele foi nos últimos anos. Acho que é isso. Acho que a figura do Golden State Warriors como um bicho-papão, como uma coisa folclórica, ela acabou. Ops, Mastor, a figura do Golden State Warriors, então, como dinastia, né, os próximos capítulos, etc. A gente tem aí duas questões básicas. Primeiro, o contrato do Klay Thompson. Segundo, a nítida falta de paciência de todo mundo com o Draymond Green. Que esse, né, tem contrato e tudo mais, só que toda hora dá para ver que já deu, né? Cada nova peripécia dele, para não falar outra coisa, dá para ver que já está todo mundo cansado das atitudes dele. O que a gente pode pensar, então, desses dois jogadores, principalmente, além, é claro, da sua visão aí do Warriors? Tá. O primeiro contrato do Klay Thompson, ele até foi oferecido um valor menor a ele, né? Ele não quis. E direção e jogador ficaram no impasse até entrarem na temporada sem nada, sem nenhuma novidade. Ambos pagaram para ver, e o resultado, para falar a verdade, não foi bom para nenhum dos dois. Ele quer o máximo. Ele quer o máximo. Algumas equipes, de repente, vão conseguir oferecer alguma coisa nesse sentido. Se de repente ele assina e sai em troca, né, que é o sign and trade, é possível. O Orlando Magic, por exemplo, adoraria contar com ele, né? Que apesar de ter altos e baixos na temporada, ele é um ótimo arremessador ainda. Claro, foi uma temporada muito abaixo dele, mas é aquele tipo de jogador que você sabe que ainda pode defender, como vários armadores ali do Magic defendem, né? Jalen Suggs, por exemplo. É um espetáculo a defesa do Magic, e precisam de arremessadores. Neste caso, o Klay Thompson seria
talvez o jogador ideal para isso. Não sei. Bom, é o que dizem os rumores. Então, a gente vai ter que aguardar um pouco. É bem verdade que o Steve Kerr falou que gostaria que trouxessem ele de volta. Para quê? A grande pergunta é para quê? Para mais um ano da mesma coisa, para ficar em 10º? Eu vou entrar no assunto do Draymond Green. O Warriors perdeu 10 jogos na temporada por 13 pontos ou menos, ou seja, foi um time que não conseguiu decidir partidas. Então, e isso, ao mesmo tempo, está ligado ao Draymond Green, que quando não jogou, o Warriors teve 48% de aproveitamento. Quando ele jogou, Golden State venceu 60% das partidas. Então, assim, com 60%, é igual o caso lá do Lakers, dos últimos 29 jogos que venceu. Você tem um time que poderia estar nos playoffs, caso o Draymond Green não tivesse feito tanta bobagem. E foram 2 grandes bobagens na temporada. 2 suspensões que tiraram do Warriors, não só do Green, mas do Warriors, a chance de ir aos playoffs. É igual o que aconteceu num jogo do Houston Rockets. Eu não me lembro qual jogador chegou e falou assim: não, a gente precisa que o Dillon Brooks esteja em quadra. A gente precisa dele em quadra, não é fazendo o que ele faz. Essas bobagens, sabe? Precisa do cara em quadra. A situação do Warriors ela é delicada, é preciso olhar de vários aspectos, porque tem o Chris Paul aí com um contrato no último ano, e mesmo assim não é um contrato garantido de 30 milhões. Você tem Andrew Wiggins, que ganhou dinheiro junto com o Jordan Poole naquela extensão, mas não foi bem, de novo. Você pode conseguir alguma coisa de uma troca por ele. O Jonathan Kuminga está pedindo passagem. Moses Moody, como o Matheus falou, foi a solução do Warriors no último período, que, bom, já está perdido por tanto, então vamos tentar usar o que tem, e deu certo, dentro do possível, claro, porque o Warriors perdeu, mas dentro daquilo que o Moody poderia fazer, ele fez. Eu acho que o caminho mais fácil, mais prático, é de uma renovação. Despacha o Draymond Green, tá? Despacha o Draymond Green, manda. Tem vários times interessados no Green, é o Detroit Pistons, é o Dallas Mavericks, todos esses times. Lakers já falou sobre ter o Green. Vários times já se manifestaram, ou via rumores, ou, sabe, parece que é fim de festa. Deu muito a cara de fim de festa nessa partida contra o Kings. Steve Kerr que olhava assim e falava: bom, e o que eu posso fazer? Não tenho o que fazer, amigo. O bonde passou, foram 10 anos, e como disse o Brian Windhorst na ESPN, torcedor do Warriors, tá tudo bem não ganhar todo ano, tá bom? Tá tudo bem, não se preocupe. Outros anos vão vir, mas não fica tão chateado assim. É isso. O Warriors vai voltar a fazer alguma coisa se partir para uma reformulação, mantendo o Curry. Mas é uma reformulação para continuar competindo. Tá? Então, acho que dá para fazer, sim. Você consegue mover alguns jogadores e receber contratos aí para poder brigar por alguma coisa na próxima temporada. Do contrário, vai ser a mesma coisa que aconteceu nos últimos 2 anos e, enfim, é mais do mesmo.
Pode falar. O Masters do Andrew Wiggins, né, e do Jordan Poole, quando foram renovados, e essa questão de reformulação, né, que aconteceu. E, cara, é difícil porque o Warriors teve, assim, você pode colocar aí 4 jogadores, vamos dizer assim, que era a expectativa de que liderassem essa passagem de bastão, né, para essa questão do Klay Thompson, que a gente esquece muitas vezes, mas o Klay Thompson ficou 2 anos parado, né? Então também é um ponto muito relevante. Mas falando no quesito Klay Thompson, Draymond Green, um pouco do declínio desses caras, enquanto surgiu o Kuminga, o próprio Moses Moody, que são caras aí que até hoje são aproveitados. O Kuminga passou a ser aproveitado de uma maneira eficiente nesse ano e o Moody ainda está tentando. Você teve o James Wiseman como uma segunda escolha de draft que acabou sendo trocado, que acho que é uma grande frustração, um grande erro, não sei dizer, né, do Golden State nesse período. Mas o Jordan Poole também é uma outra polêmica envolvendo o Draymond Green, né? Que também é mais uma, vamos dizer assim, uma burrada do Draymond Green em todos os aspectos sobre aquela briga que eles tiveram e tudo mais. Não sei se eu abriria a mão do Draymond Green, porque eu acho que o Draymond Green é uma peça que, dentro do sistema do Golden State, é muito difícil. É muito difícil você abrir mão dele. Ele facilita muitas coisas para o Curry ainda. Aquele período sem ele, o Warriors perdeu muitas vezes, porque em alguns momentos o Curry ficava assim, porque aí o Curry tem que levar a bola toda hora, o Curry não tem o melhor parceiro dele de pick and roll, o cara que ainda hoje combina melhor com ele. Então entende, mas eu entendo que acho que é um raciocínio muito válido e acho que o Draymond Green é um cara que precisa, assim, se ficar, tem que tomar um choque de realidade muito grande, que parece já ter tomado e não adiantou, né? Então é isso que eu falo, é uma situação muito difícil. Você vai liberar o Draymond Green, mas talvez ele é o cara, para o seu sistema funcionar, talvez seja o cara mais fundamental em muitos aspectos, né, ao lado do Curry. E a questão dos contratos, né, também, que são caras que têm contratos caros, o Andrew Wiggins foi citado também, mas qual o valor de mercado esses caras têm hoje, né? Quem é que vai mandar? O que o Klay Thompson vai virar para o Warriors numa signing trade? Pode ser que até algumas coisas, tem times interessados e tal, mas por qual valor? O Andrew Wiggins, qual valor de mercado ele tem ativamente, né? O Warriors não trocou ninguém na trade deadline, não porque não quis, mas porque não tinha valor de mercado para seus jogadores, né? Então acho que é difícil encontrar uma visão assim muito otimista para o futuro do Warriors, né? Óbvio que eles são times que eles já estiveram nessa posição, conseguiram sair e ganhar um título de novo, né? Então acho que e o Stephen Curry é um jogador geracional que ainda está no seu auge, eu acho, e é um cara que carrega, né? O que ele fez em clutch time nessa temporada é fantástico, mas a situação da franquia em termos de flexibilidade de trocas é muito difícil, é complicado, ainda mais no Oeste que tem tantas forças crescentes, times que estão crescendo enquanto o Warriors está indo na conta mão, a gente subindo a ladeira e o Warriors está descendo, então é complicado. E a desvalorização desses jogadores depois de um título, né? Porque o contrato do Kevon Looney, quando saiu do título, a gente brincava aqui nas lives que era o contrato melhor custo-benefício da NBA. Aí hoje, né, o Kevon Looney está... Andrew Wiggins a mesma coisa, passou por problemas aí pessoais, né, que o Andrew Wiggins foi fundamental nesse último título, e agora realmente sem valor de mercado. Tá aí com Pepinão Warriors, então, para começar a resolver a partir de agora. E eles resolvendo, você pode ter certeza que vai estar tudo lá no jumperbrasil.com, agora jumperbrasil.com.br, para vocês acompanharem e ficarem sabendo de tudo. Tivemos jogos do outro lado, jogos no leste, que foi ontem, né, para nós que estamos gravando aqui na quinta-feira. E aí, eu troco o banner para dizer que o 76ers está garantido nos playoffs ao vencer o Miami Heat. Bom jogo. Vi e gostei. Não é como o Silvio Santos que não viu e falaram que foi bom, não. Eu vi e gostei muito desse jogo aqui, Mastor. Eu também gostei. Primeiro porque você tem uma chance de um confronto muito legal nos playoffs entre Knicks e Sixers. Primeiro por aí. Segundo porque... Não, Embiid ainda não está 100%. Por mais que ele
tenha voltado bem de lesão. É uma história completamente diferente se ele estivesse no meio da temporada. Ele não está no meio da temporada, ele está no fim, ele vem de uma lesão muito grave que o afastou das quadras por mais de 40 jogos no total. Acho que ele fez 30 e poucos jogos, sei lá. Eu sei que quando ele joga, o Sixers tem praticamente a vitória garantida. Digo isso na temporada regular, 80% de aproveitamento. E ontem foi a mesma coisa. O Bam Adebayo tentou marcar ele de algumas formas. E o grande negócio é que o Sixers jogava a bola na mão do Embiid e aí ele estava travado pela marca, porque depois que o Adebayo faz a segunda falta, a marcação de zona vem com tudo, e o Embiid fica travado, toda hora ele olha para um lado, ele não tem o que fazer, e aí o jogo dele vai para baixo, e é a hora que o Miami Heat abre, vence, passa na frente, começa a abrir vantagem, tem cara de que vai vencer. Aí vieram as bolas do Batumzinho sempre queridíssimo, 6 arremessos de 3 convertidos. Não é que ele vá fazer isso todos os jogos, não tem idade mais para isso, mas sim é um cara muito bom defensor, que sabe passar. Batum é fantástico, eu amo o Batum. Eu amo esse francês. Segundo o Ari Aguiar, é o melhor francês que tem na NBA, porque o outro é alienígena. Mas o negócio cara, eu gostei muito do jogo, eu gostei mais desse jogo do que o Bulls contra o Hawks, mas para falar bem a verdade, cara, eu gostei que o Heat tenha passado, ou Sixers tenha passado, porque aí se o Miami Heat chegar aos playoffs, vai enfrentar o Celtão, e aí a gente vai fazer a revanche. É isso, só isso. É mágoa, porque a análise toda foi baseada na mágoa, apesar de que eu gostei, né? Quem tiver oportunidade de assistir pelo YouTube, do sorriso no rosto do Mastor falando do Batum, que, como eu já falei há muitos anos atrás, foi o segundo melhor jogador da NBA. Sempre tinha um primeiro que era melhor que ele em alguma coisa, e ele era o segundo. Sempre era assim o Batumzinho, que joga demais. Matheus, 76ers está nos playoffs. Eu até citei no episódio passado, ou no retrasado, não lembro, pode conferir aí, que eu acho que o Batum tem que ser titular e o Tobias Harris tem que ir para o banco urgentemente no Philadelphia 76ers, está na hora. Eficiência ofensiva melhor, é um cara conectivo, né? É o tipo de cara que você precisa na zona, para enfrentar uma zona, né? Contra um time como do Miami Heat. É um cara que consegue encontrar passe, é um cara que vai te fornecer espaçamento, é um cara que vai cortar. Né? Na defesa ele defendeu muito bem ontem também, né? Apesar dos 20 pontos. Né? Inclusive, a última vez que ele fez 20 pontos no jogo tinha sido lá em 2016, numa série entre Charlotte Hornets e Miami Heat, inclusive. Miami Heat do Dwayne Wade e tal. Então, vou fazer muitos anos, né, que ele vai fazer 20 pontos num jogo de pós-temporada. E ele foi, né, assim, um cara muito importante. Mas acho que ele é a cara de um jogo muito legal em ajustes. Acho que isso foi muito divertido de acompanhar, mesmo num jogo assim único, né? Nick Nurse contra Eric Spoelstra, né? Foi realmente fantástico. O Miami começa em apuros porque o Ben Adebayo faz 2 faltas muito cedo, né, no Joel Embiid, e aí eles vêm com a zona que, assim, é clássica também de Miami Heat e Philadelphia 76ers, né? O Spoelstra sempre usou a zona contra a Philadelphia e sempre o Sixers teve dificuldades. Foi assim que Miami ganhou, inclusive a série de 2 anos atrás, se não me engano, entre os dois, né, do Tobias Harris over Embiid, do Jimmy Butler. Então, né, foi dessa forma que o Miami complica para os Sixers há anos, né, na era Embiid. Justamente porque o Embiid tem alguns problemas para lidar com essa zona, e ontem ainda mais porque ele estava claramente debilitado, e tem a lesão do Jimmy Butler também no primeiro quarto, que eu acho que é muito importante para o jogo, né? O Butler tem a lesão no joelho, e
E assim, o primeiro tempo ele ainda joga bem, mas o segundo tempo muito limitado, né? Ele mesmo falou em coletiva depois. Então, difícil, mas Filadélfia conseguiu o ajuste justamente com o Batum, um primeiro tempo muito ruim do Tobias Harris errando bandeja livre, uma coisa lamentável, assim, aí entra o Batum, e aí o Batum, pô, dá um outro up, tudo acontece, tudo começa por conta do frango grátis, é a partir dali que a sequência do Philadelphia começa, entendeu? O jogo tava, assim, terrível, e aí o Philadelphia tem a sequência do frango, o time levanta, o Batum começa a jogar muito. O Embiid fez o último quarto, assim, apesar de um jogo abaixo, o último quarto do Embiid é muito bom. Mas acho que foi legal por isso, acho que pelas mudanças, por dois técnicos que tentaram vários planos, várias maneiras de defender e afins. Acho que os times mostraram um pouco dos seus defeitos. O Miami Heat teria ganho este jogo se o ataque fosse 5% do que foi na temporada passada nos playoffs. Né? O ataque do Miami Heat tem muitos problemas. O Tyler Hero também foi lamentável ontem, assim. Então, assim, o Philadelphia, esse jogo é muito legal que eles tenham ganhado, porque este jogo eles perderiam há um ano atrás com o Doc Rivers. Esse jogo eles perderiam, não perderiam de 12, eles perderiam de 30 pontos. Entendeu? Porque é o tipo de colapso que o 76ers sofreu muitas vezes nos últimos anos. Então, acho que acho que ficou muito legal, e 76ers e Knicks, assim, vai ser animal, né? Uma série defensiva muito legal. O que será a vida de Joel Embiid contra Isaiah Hartenstein, Mitchell Robinson protegendo o aro é uma coisa que eu tô muito ansioso para ver. E o Miami, assim, né? Perdeu uma vantagem de 12 pontos, que o Sixers não tinha virado ainda na temporada, perdeu o Jimmy Butler e vai enfrentar o Celtics. Difícil ter um combo que dá tão errado assim, depois de uma coisa que estava tão encaminhada, né? Porque quando a gente vai para o intervalo, você vai para o Twitter, é Miami Heat, cultura do Heat, playoff Jimmy, aquela coisa, aquela empolgação, e no final, a torcida do Miami acabou com uma torcida do Flamengo no famoso Por que Valdemar? Muitas críticas, muitos problemas, então a coisa ficou feia. Garotos, não tem jeito. Eu já tenho aqui uma ideia para um funk que é a sequência do frango. Adorei a sequência do frango. Tá aí, só preciso agora da batida certa e a gente vai lançar aqui no podcast do Jumper muito em breve. 76ers está garantido nos playoffs, Miami Heat tem problemas e a gente já fala desse palpitão aí com o Miami Heat, que ainda tem um jogo para fazer, porque tivemos um último jogo, esse jogo do Miami Heat. Opa, antes, desculpem, só para lembrar que o jogo 1 entre Philadelphia 76ers e New York Knicks também é no sábado, dia 20. Então, é outra série definida dos playoffs da NBA. E para terminar os jogos de play-in, o Chicago Bulls dominou o Atlanta Hawks e avançou no play-in. O Matheus começa esse também, Matheus. O jogo que não deveria acontecer, né, no play-in, muita gente fala, o jogo abaixo, né? Grande vitória do Bulls, né? Acho que assim, muito dominante. DeMar DeRozan fez um grande jogo. Kobe White, né? 42 pontos, uma partida brilhante, segunda maior pontuação da história do play-in, né? Abaixo do Jason Tatum, este camarada que está aqui em cima de mim. Então, assim, bem esperado, né? O Bulls era muito favorito, eu diria, né? Eu tinha essa impressão. O Bulls também tem desfalques, mas o Hawks numa situação bem complicada. Defensivamente, o Atlanta Hawks com um grande problema, né? A defesa é muito ruim, e aí a solução foi: vamos jogar com Trae Young, DeJounte Murray e Bogdan Bogdanovic juntos. E a coisa ficou muito complicada ainda mais. E aí foi um domínio, né? O Hawks teve o seu momento ali no segundo quarto com o DeJounte Murray, né, puxando a reação, um pouco simbólico também, do tipo DeJounte Murray e Trae Young, né? O Hawks tem 50% de aproveitamento quando só o Trae Young joga, tem 50% de aproveitamento quando só o DeJounte Murray joga, e tem 39% quando os dois jogam juntos. E eles dois não conseguem jogar ao mesmo tempo juntos. É um pouco até parecido com o Zach LaVine e DeMar DeRozan, mas acho que é uma pauta para depois. Então, Hawks com muitos problemas, segundo tempo muito dominante do Bulls. Kobe White fez uma partida fantástica mesmo. E o Chicago ainda, né, a gente falava, deve ser uma barbada, né? Quem passar daí perde para o perdedor do primeiro jogo. E o Bulls agora tem chances, né, com essa questão do Jimmy Butler. Acho que o Bulls, além de vencer da maneira que venceu, com muita tranquilidade,
ele passa a ter uma chance razoável, né? Perdeu o Caruso ontem, é verdade, mas acho que o jogo se torna muito mais equilibrado com o Miami sem Jimmy Butler. Acho que é um jogo que não tem muito segredo, é um Miami Heat que não mata bolas de 3 e é um Bulls que dá todo o espaço do mundo para que se converta a bolas de 3, então quem vencer esse pêndulo aí vai ter uma grande chance de ganhar o jogo. O Bulls tem uma grande chance de alcançar o seu objetivo na temporada, que é ficar em 8º e perder na primeira rodada. Acho que é isso. Venceu, conseguiu, mas não sei se uma classificação é o necessário para Chicago mudar muito a sua situação na NBA. Ao menos foi com o protagonismo do seu grande fator novo, né, que foi o Kobe White, que briga aí, ainda não deve vencer, acho que vai ficar para o Tyrese Maxey, mas é um candidato muito real aí para o prêmio de MVP da temporada. Mas estou então aproveitando que o Matheus também já deu aí um mini palpite para esse jogo, agora eu também já vou te pedir, além da sua análise aí do Bulls, se você quiser falar alguma coisa do Atlanta, para você também já fazer aí um palpitão desse jogo de play-in que está aí na tela, ó. Bulls e Heat, esse jogo é amanhã, para nós aqui que estamos gravando. Cara, fala do Hawks. Trae Young, menos 27, enquanto esteve em quadro. O resto tá tudo lá no Jumper Brasil. Fiz uma análise sobre o jogo, sobre a temporada dele, sobre o futuro do armador. Ontem foi uma partida lamentável dele. Uma das piores que eu já vi dele. Tá? Enfim, corre lá no site que tem análise lá do fim melancólico da temporada do Hawks e do Young. Bulls e Heat. Bom, primeiro porque você não tem Jimmy Butler. Tá? Jimmy Butler não joga. E o ataque de Miami é meio dodói, né, cara? É meio estranho, meio difícil. Matheus falou ali que o Tyler Hero não jogou bem. Não, ele foi o cestinha do Heat, inclusive, e não jogou bem. Teve algumas... Ele começou a pontuar no final, mas não foi bem de jeito nenhum. É um time que... Bom, se você tiver o Caruso, o Chicago Bulls ele começa a ser um pouco favorito. Tá? Começa a ser um pouco porque tem mais armas ofensivas. E quando você fala de arma ofensiva, é um Kobe White, um cara que deitou e rolou em cima do Trae Young. De novo, estou falando do Young. Parece que eu sou hater. Não sou. Teve um Ayo Dosunmu jogando demais. Claro, DeMar DeRozan, parece que ele tem 27 anos, sabe? E, cara, assim, eu gosto mais das chances do Bulls. Tem o playoff, o Miami Heat no modo playoff. Sim, ano passado foi perdendo jogadores, Oladipo, Hero, mais não sei quem, foi chegando, e chegou nas finais. Sim, também. É um time que dá um jeito e vai vencer. Tudo verdade. Só que é o Jimmy Butler. Você acha que o Bam Adebayo vai fazer 30 pontos, 35 pontos contra... Bom, tudo bem, é o Vucevic e o Drummond, duas negações da defesa. Mas você acha que ele vai fazer? Não é um cara que peita para poder pontuar tanto assim. É o cara que, ele é muito bom, ótimo defensor, mas ele tem um número X de bolas que ele arremessa para o jogo e é isso aí. Ele não vai ultrapassar muito. Enfim, se bem que agora ele tem um arremesso de 3, né? Escondeu isso durante um tempo e aí veio com esse arremesso legalzinho. Se bem que ontem ele fez um arremesso horroroso. Mas tudo bem. Acho que é Bulls. Torço para que seja o Heat por motivos clubistas
e porque o meu preview já está tudo feito para o Celtics vencer o Heat de varrida 4-0. Só, Matheus, vou dizer que depois da fritada do Pablo Marçal, agora tem a fritada do Trae Young lá no jumperbrasil.com. Vocês podem dar uma olhada lá, que já está. O Mastor fez esse artigo sobre o Trae Young, e a situação do Hawks é bem complexa, porque eles não têm escolhas de primeira rodada nos próximos 3 anos, né? Estão todas com o San Antonio Spurs, por conta da troca do DeJounte Murray. Acho que é muito necessário que você dê um passo para trás. Acho que ainda há tempo para fazer isso, do tipo trocar veteranos, né? Capela, não sei se o DeAndre Hunter, né, que foi um cara que foi uma escolha 4 recente, mas eu acho que o foco do time deve ser aumentar o protagonismo do Jalen Johnson, né, que foi um candidato a MIP nessa temporada, do Onyeka Okongwu, e aí você tem a escolha entre o Trae Young e o DeJounte Murray, que eu acho que é uma questão, não dá para ficar os dois juntos, acho que foi uma tragédia, mas é interessante, porque primeiro que eu acho que o Trae Young é mais jogador que o DeJounte Murray, no primeiro ponto. Segundo ponto, o DeJounte Murray, o Hawks já tentou trocar ele no ano passado e não conseguiu, porque o valor de mercado do DeJounte Murray não era condizente com o que o Hawks achava que era. Ok, a final de temporada dele foi bom, a gente vai precisar ver agora no off-season se ele recuperou esse valor de mercado depois de realmente uma segunda metade de temporada muito boa, e no geral eu diria uma temporada assim, bem próxima da do Trae Young. A diferença entre os dois dentro da temporada não é a diferença entre os dois como jogadores. Terceiro ponto, ainda acho que o Trae Young é o cara que vai render mais ativos para o Hawks, caso seja trocado, né? Eu acho que o valor de mercado do Trae Young é maior. Então talvez você conseguisse, se você quer dar um passo atrás, ou talvez uma reconstrução ali, já com 2 caras ali para começar, o Trae Young talvez fosse o melhor cara para sair. O que eu vejo, eu acho que o Trae Young só sai do Hawks se ele quiser. Eu não vejo o Hawks trocando o Trae Young, porque, assim, é difícil, cara. O Trae Young é o melhor jogador do Hawks, talvez no século. Talvez, se a gente parar para pensar. Assim, tem muitos caras, mas talvez seja o melhor jogador do século. É o cara que levou o time para a segunda final de conferência desde os anos 70. Né? Então, assim, não estou defendendo o Trae Young, estou falando que é difícil para o Hawks, como franquia, achar um jogador, talvez, do quilate que eles acham que o Trae Young tem, porque eu acho que as dúvidas sobre ele ser um cara número 1 são muito reais. Acho que quando os defeitos são muito crônicos e duram por muitas temporadas, as dúvidas começam a aparecer e são válidas. Então acho que você tem que pensar bem a respeito disso. Mas é interessante, a tomada de decisão deles vai ser interessante na temporada. Porque eu também não vejo eles trocando o Trae Young, ficando com o DeJounte Murray e o time indo muito melhor. Eu não acho que o DeJounte Murray também seja um cara número 1. Né? Então, interessante. Acho que é uma off-season que vai ser bem agitada em Atlanta também, muito por essas decisões. Mas eu tendo a achar que eles vão fazer isso de dar um passinho para trás, trocar o DeJounte Murray e aí lidar com o núcleo jovem de Trae Young, o Onyeka Okongwu e o Jalen Johnson, e aí vamos viver com os resultados. Vamos ver se isso faz eles se elevarem além de um time de primeira rodada no máximo, que é o teto deles, né? Eles trocam o DeJounte Murray para se aproximar do título, eles jogaram 2 séries, ganharam 3 jogos de playoffs e estão fora esse ano. Então, é uma decisão interessante. Muito bem. E para a gente terminar, Mastor, eu vou pedir outro palpitão para vocês aqui rapidinho, que é a outra partida do play-in que ainda vai acontecer na Conferência Oeste entre Sacramento Kings e New Orleans Pelicans. Esse jogo também é sexta-feira, dia 19, Mastor. Tá. Vamos lá. Brandon Ingram não tá bem. Zion não vai jogar. CJ McCollum vai fazer 40 pontos. Trey Murphy vai fazer seus 25. Vai usar, né, o Valanciunas pelo menos uns 15 minutos, porque é um cara que tem tamanho para jogar contra os Sabonis. Se sim para tudo isso, Pelicans tem alguma chance. Do contrário, é Kings. Eu não consigo pensar de outra forma. O Kings veio sem Kevin Huerter e Malik Monk. É verdade.
isso afeta muito, diminui muito a rotação, mas jogo decisivo, você não vai contar com a rotação inteira. E o Keon Ellis, o que jogou nessas partidas que precisou substituir os dois, logo ganhando muito tempo de quadra, o Ellis foi muito bem, mas muito bem mesmo. E o detalhe, dos dois lados da quadra contra o Golden State Warriors. Então, sim, acho que o Kings é o favorito. Se você não tem Zion, você tem o Ingram meia boca, você precisa usar o que tem lá do banco. Najee Marshall? Cadê o Najee Marshall? Não é um espetacular jogador, mas faz alguma diferença. Entendeu? Cadê os moleques? Cadê os moleques? Tem o Dyson Daniels. Muito bom defensor. Espetacular defensor, para falar a verdade. Tá? Cadê esses caras? Eles não jogam. Entendeu? Então, assim, ou muito pouco, vai. Então, você coloca a culpa na lesão do Zion, infelizmente, porque tinha tudo para ser um jogo muito mais legal com o Zion, o que ele fez contra o Lakers nessa partida de play-in. Foi esse Zion que a gente quer ver, não o que se machuca. Ele é os dois Zions ao mesmo tempo, no mesmo jogo, olha que coisa. Mas com o Ingram na situação atual, eu vou de Kings. Vamos lá, Matheus, seu palpitão, então, no play-in. Eu acho que o Mastor citou tudo de uma forma bem interessante. Acho que vale adicionar que o Pelicans teve um 5-0 na temporada contra Sacramento. E no único confronto que o Zion não jogou, o New Orleans Pelicans ganhou por 133-100. Dito isso, temporada playoffs é um jogo único. New Orleans tem muitos problemas, como foi citado. Uma pena realmente a lesão do Zion. Acho que foi o melhor jogo da carreira do Zion, assim, dos que eu, sinceramente, assim, nível de adversário, enfrentamento, Anthony Davis, né? Anthony Davis persona não grata em New Orleans. Então, assim, foi muito legal. Então, assim, foi um jogo fantástico. E aí tem a lesão que talvez, se ele não lesione, acho que a gente estaria falando de Lakers e Kings agora, e não do Pelicans nesse jogo. Mas difícil. O Brandon Ingram realmente vai precisar elevar um nívelzinho, né? Ele nem fechou esse jogo com o Lakers por tão mal que ele tá. O CJ McCollum também, né? A gente falou de Trae Young, o Tyler Hero. Cara, o CJ McCollum foi uma coisa, assim, inacreditável no Pelicans e Lakers, assim, foi uma coisa... O Lakers já, em determinado momento, ele já... Filho, arremessa aí da zona morta, que a gente sabe. O LeBron já estava esperando um rebote, né? A realidade é essa. Então foi terrível o McCollum também. Acho que é um jogo que vai se exigir muito dele. Interessante, não, o McCollum ia muito bem nas últimas semanas da temporada. Ele acabou com o Warriors naquele jogo lá em São Francisco, que é um jogo que talvez coloque o Warriors em 10º lugar, né? E que dá chance pro Lakers ser o 8º e o Lakers lá elimina o Pelicans. NBA. Mas o Keon Ellis foi muito bem citado. Acho que é um cara... Acho que o Kings, inclusive, ele encontrou um titular da posição, encontrou o cara que vai ser, assim, que vai representar aquela melhora defensiva no perímetro que eles tanto procuraram. 3 roubos, 3 tocos contra o Warriors, assim, uma defesa sufocante no Curry, turnovers. No primeiro tempo ele foi fantástico nisso, às vezes nem ele tendo roubo de bola, mas ele pressionando, ele conseguindo se livrar dos bloqueios, incomodando, atrapalhando linhas de passe. Realmente é um jogador um grande achado de Sacramento. Eu acho que o Kings é favorito também. Apesar de ser um ambiente de New Orleans, eu acho que é um jogo aberto, eu acho que é 55-45, mesmo sem o Zion. O jogo é em New Orleans, o Pelicans tem claramente uma vantagem de confronto ali. O Valanciunas fez seus melhores jogos na temporada contra os Sabonis, né? Então acho que a gente vai ter um jogo equilibrado. O Kings não é um time confiável, apesar da vitória muito tranquila contra o Warriors. O Kings, nas últimas 2 semanas aí fora, antes do jogo do Warriors, eles perderam 3 jogos em que eles tiveram 20 pontos de vantagem. Mas com tudo isso, eu tendo a achar que o Sacramento Kings vai avançar também. É o meu palpite. Esse é o play-in da NBA. Na semana que vem, a gente está de volta para falar dos playoffs. Obviamente, já com jogos rolando, né? Que já começa esse final de semana.
Então, na nossa próxima edição, os playoffs da NBA já vão estar rolando aqui no podcast do Jumper Brasil. Lembrando que também temos o Gancho Cast, né, de NBB, um episódio de 1h20 ontem, ou nessa semana, não ontem, né, mas para falar aí dos playoffs do NBB, que você também consegue acompanhar nos nossos agregadores. Estamos terminando, senhor Gustavo Freitas, e eu preciso saber o que você prefere, se é a sequência do Vapo Vapo ou a sequência do frango. O que fica melhor? Nada disso. Seu destaque final, Mastor. Eu prefiro a sequência do frango. Isso sim, eu não temo nada, não. É a sequência do frango. Destaque final, meu companheiro. É esse o destaque final. Sequência do frango. Sequência do frango. O Vitor Linjardi também fala que tem a do Lepo Lepo, que foi muito famosa mesmo no carnaval. Vamos achar a melhor sequência para esses playoffs, eu prometo. Matheus, destaque final. Tem a do Lepo Lepo, tem a da metralhadora, também, Vapo Vapo. Agora qual foi a última? É o Macetando. Aproveitar que a gente está no clima do surubão. Então, é isso. Feliz carnaval a todos atrasados e playoffs. O nosso verdadeiro Os carnaval. playoffs da NBA chegando em ritmo de carnaval aqui no jumperbrasil.com. Oferecimento da sportsbet.io, patrocinadora do Jumper, parceira do Jumper nas transmissões do NBB. Acompanhem, tem playoffs do NBB já a partir desse final de semana no nosso canal do YouTube. Eu sou Vini Donato, estive com Gustavo Freitas e Matheus Carvalho. Obrigado, turma, obrigado, Vitor Linjardi, e até semana que vem. Um grande abraço a todos.